Sapiens, se você está querendo depender menos de hospital, ficar mais saudável, se inscreva no canal. Meu nome é Estevão Mateus, eu sou psicólogo e empreendedor digital. E eu sou Ana Maria, médica com especializações em nutrologia, revisões sistemáticas e meta-análises. Gente, esse negócio que ela fala, esse título grande do currículo dela, esse negócio de meta-análise, eu sei que tem gente perdida aí e acaba saindo do vídeo por causa disso. Não, fique, porque eu faço a conexão entre a ciência aqui e nós. Então, é um monte de estudo, que as pessoas fazem um monte de estudo, e aí eles juntam todos em um só para tirar as melhores conclusões. É analisar vários trabalhos juntos, né? E aí você tem mais força de conclusão. E hoje a gente vai tentar ver se tem alguma meta-análise dessas, falando sobre proteína, a quantidade de proteína ou a qualidade de proteína e a osteoporose ou o risco de ter osteoporose e a força do seu osso. Então, hoje eu vou explicar o que é osteoporose, que não é nada complicado. Sabes? É assim, o osso não é só branco, lá é osso. O osso tem cálcio, tem proteína, ele precisa de uma alimentação boa para ele ficar lá no lugar e você não ter osteoporose. Então, quando tem osso fraco, se chama osteopenia, é isso? Isso é. E aí, quando está mais fraco ainda, fica osso poroso, osteoporose. E aí você fica com os ossinhos quebrados, que são aqueles ossinhos dos velhinhos que quebram por qualquer coisa. É isso mesmo. E assim, para saber direitinho se você tem osteoporose ou não, se você está com risco, ou se já está no caminho, vai no nosso primeiro vídeo, que a gente vai deixar na descrição, não tem problema você assistir fora da ordem, no fim do vídeo você vai lá, que a gente explica direitinho os exames que tem que fazer e tem tratamento também, tá? Quem já tem osteoporose não precisa ficar desesperado, não. E só para lembrar, gente, que comidas são divididas em três tipos, que são 3 tipos principais de nutrientes. As gorduras, os carboidratos e as proteínas. E a gente vai falar disso hoje? É Tudo porque isso, não só proteína, né? Não, a gente vai relembrar para eles o que são, o que é que tem nos alimentos, para eles saberem por que a proteína é importante. E as fibras, Ana? Que fibra não é nutriente. Fibra é nutriente para os ruminantes lá e não é nem para eles. É para as bactérias que tem nos estômagos. Mas não é nutriente, não. Nutriente é gordura. Onde é que tem gordura, Estevão? Gordura tem todos os produtos animais e no ovo tem bastante. E nos óleos e vegetais. Óleos, que mais? Banha. E as carnes todas tem, não tem? Também, a maioria delas tem. Algumas são mais magrinhas. Carboidrato. Onde que tem carboidrato? Carboidrato eu sei, eu posso responder para você. São massas, frutas, doces, açúcares, amidos e todas aquelas caixinhas coloridas que estão no supermercado. E quando você lê se tem o primeiro ingrediente açúcar, que tem bastante. Aí você foge. Mas assim, no geral os carboidratos, assim, pensa assim, doce, fruta e qualquer coisa que tenha açúcar, que seja doce e tal, industrializado. Mas nas comidas naturais. Frutas, vegetais, essas coisas. Tubérculos, raízes, tipo batata, tipo mandioca, macaxeira, essas coisas. Eles também têm amido, é um tipo de carboidrato, mesmo não sendo doce. E outros tipos são os que desenvolvem as farinhas, então a maioria dos grãos, arroz, feijão, milho, trigo, cevada, qualquer coisa que você possa triturar e virar uma farinha e grãos, né? No geral, acaba virando farinha. Farinha também tem carboidrato, é cheio de carboidrato, porque vem dos grãos que foram pulverizados, né? Mas hoje a gente vai focar em proteínas, não é, Ana? Isso que na verdade é o que tem mais a ver com o osso. Carne, frango, peixe, bacon, frutos do mar, derivados de leite. E os grãos também têm uma quantidade de proteína, que a gente vai falar sobre proteína vegetal também no fim. Então, você sabe, 1/3 do osso é colágeno. O colágeno é tipo um pedaço de uma proteína, né? E nessa rede de colágeno é onde o cálcio e os outros minerais sustentam e fazem os cristais para o osso ficar forte, tá? Gente, agora a gente vai saber as evidências científicas, se elas são confiáveis, que a Ana passou essa semana inteira estudando, horas e horas, para mostrar pra gente. Qualquer dúvida eu já vou falar aqui para você aí que não gosta desses números, essas coisas. Estatísticas, não vai ficar muito nas estatísticas, não. Antes de chegar nas meta-análises, o que é que existe? Já existem trabalhos de estudos muito grandes de populações que ficam sendo acompanhadas há muito tempo, como um banco de informações populacionais que tem na Inglaterra, tem em várias cortes nos Estados Unidos, uma bem famosa que chama Framingham, que já publicou também o acompanhamento de várias mulheres e pessoas com mais idade em relação ao consumo de proteínas e como que fica o osso. Tem revisões até mais antigas, de 97, dos anos 90, todos eles confirmando que quanto mais proteína a pessoa come na alimentação, menos fraco é o osso. Não necessariamente mais forte, mas menos fraco. Mas, Ana, não tem esse negócio de 1 grama de proteína, já é melhor que o RDA, que é 0,8, mas a pessoa tem que lembrar, eu vou
lembrar, que não está nem no script, mas eu vou lembrar porque eles não lembram, que não é a gramatura da carne que você está comendo, tá? Porque a carne 100 gramas tem 30 de... Um frango, por exemplo, o frango, mais magro, vai ter 30 gramas de proteína. Isso. Exatamente, bem lembrado. É. Então, assim, existe o RDA, que é tipo uma recomendação que foi desenvolvida depois da Segunda Guerra Mundial, mas era a recomendação, tipo, permitida para você não morrer desnutrido, tá? Então, as pessoas achavam que aquilo era o máximo de carne que podia comer. Não, era, tipo, a quantidade permitida naquela época que tinha escassez para todo mundo. Mas era, pelo menos, para você não ficar desnutrido, que é 0,8 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Só que todos os estudos estão mostrando que o ideal para você manter o osso mais forte é você comer mais do que isso. Mas quanto mais, né? Qual que quantidade é essa? Qual é a quantidade? Mas você encontrou algumas meta-análises aí que falam as quantidades, várias Ana? meta-análises bem mal feitas, porque você sabe que não é porque é meta-análise que é tudo lindo, maravilhoso, é perfeito e vai confiar, não. Quando ela mistura vários estudos diferentes ou vários estudos que não estão comparando direito, o resultado fica meio, assim, nebuloso, você não consegue entender direito. Então, tipo, tanto a meta-análise mais nova quanto a mais antiga, as duas, para mim, não prestaram quase para nada, só para eu ver os outros estudos que tem dentro. Porque eles compararam, assim, tipo, quem estava comendo 0,9 com quem estava comendo 1,2 gramas de proteína por quilo. Então, é muito próximo para você ver a diferença, né? É isso, porque se você está com os números muito próximos, você quase não vê diferença. Não Porque será que num dia o que comeu 0,9 comeu 1,2 e o que comeu 1,2 comeu 0,8, 0,9, 0,7? Até porque é uma média, É uma média, né? Então fica parecido. Mas depois a gente começou a ir separando eu fui separando umas outras meta-análises melhorzinhas, que também separei os estudos dentro dessas meta-análises. Então vamos resumir aqui a conclusão. O básico do básico que eles observaram que pode fazer alguma diferença na densidade do osso, quer dizer, o osso ser um pouco mais forte, é entre comer menos do que 1 grama e comer mais do que 1 grama. Comer menos de 25% da quantidade de caloria total de proteína e comer mais de 25% da quantidade de caloria total de proteína. Então, quem comia mais do que 1 grama ou mais do que 25% das calorias totais em proteínas, em calorias de proteínas, meio que estavam com a densidade do osso realmente mais forte, certo? Em relação ao RDA, quando você compara coisas muito próximas, assim, não dá diferença, mas teve alguns estudos que compararam pessoas que comiam 1,5 vezes e até 3 vezes mais o RDA. Então, imagina, 2 vezes o RDA é 1,6 gramas por quilo de peso, 3 vezes é 2,4. Então, essas pessoas, esses grupos que comiam essa quantidade bem maior do que o RDA de proteína, já os testes mostraram que já não estava desmanchando o osso, porque tem uns testes que mostram se você está perdendo cálcio do osso e proteína do osso, viu? Antes mesmo de aparecer no exame de osteoporose. Bom, então quer dizer que parece que o pessoal não conseguiu separar muito bem os estudos, mas a quantidade de proteína eles conseguiram sinalizar. E aí mostraram que quem estava comendo mais proteína estava com os ossos mais fortes. Exatamente. Ou menos fracos. Menos fracos, é. Porque às vezes, por exemplo, você está fazendo uma dieta de restrição calórica, como uma das meta-análises, e aí mostrou o quê? Que todo mundo perdia densidade óssea, porque estava todo mundo comendo pouca caloria, só que quem estava comendo mais proteína, pelo menos não degradou tanto o osso do que quem estava comendo, além de pouca caloria, pouca proteína, né? Que é uma recomendação mesmo. Você vai fazer dieta de emagrecimento, você tem que caprichar na proteína, porque pelo menos você vai evitar tanta perda de massa magra. E aí, o que é que eu fiz? Eu fui atrás dessas meta-análises mais bem feitinhas e aí eu comecei a procurar os estudos específicos delas. Porque pelos estudos específicos a gente conseguiu ver uma comparação. Tá comendo menos do que 1 grama versus 1,2, 1,4, 1,6 gramas. Então, a gente vai deixar uma tabelinha aqui com vocês, mais ou menos das proporções e dos resultados que eles acharam. Mas, assim, teve várias evidências mostrando que comendo mais do que 1,2, mais do que 1,4, 1,6 gramas de proteína por quilo por dia, tudo isso favoreceu até redução de fraturas em pessoas com bastante idade. Tinha gente até com mais de 75 anos. Nossa, que reduziu a quantidade de fratura desde que atingisse essa meta proteica nessa quantidade. Mas, Ana, não é possível ter um estudo ou algum estudo mesmo desses sozinhos que pegou a quantidade de indivíduos
e estudou eles com o aumento da proteína e o que aconteceu no osso? Teve. Aí eu achei uns bem legais, mas bem legais mesmo. Dentro das meta-análises eu fui atrás dos estudos sozinhos. E aí tem mais esses outros resultados que vocês vão ver agora para tirar o print da tela se vocês quiserem. Que mostraram que, ó, comparando quem comia até o RDA, até 0,8 gramas por quilo de peso ou menos, com quem fazia o dobro do RDA, que é 1,6 gramas por quilo de peso de proteína na comida do dia, né? Isso aí, todas essas comparações mostraram que quem comia 2 vezes o RDA, 1,6, todo mundo estava com a densidade do osso mais forte do que quem comia menos do que 0,8. Então, assim, a gente já sabe que tem que focar em comer mais quantidade de proteína, muito mais do que aquele recomendado no RDA. Então, porcentagem de proteína, quanto pouco mais de proteína acima do RDA, mais fortes os ossos vão ficar. Os ossos vão ficar. E se a pessoa quiser medir pela quantidade de energia, porque tem gente que tem aqueles aplicativos, né? Aí mede assim, hoje eu comi 30% das minhas calorias foi proteína. Não, só 10% foi proteína. Então, se você for querer medir por aí pela percentagem, tente focar pelo menos mais do que 15%, 20%. Se você estiver fazendo dieta para perder peso, tem que ser mais de 25% de todas as suas calorias terem vindo das proteínas que você come. Se conseguir tirar o carboidrato simples, vai ajudar bastante. Porque aí você substitui com proteína, é isso mesmo, né? Bom, então acaba sendo mais fácil controlar, né? Se a pessoa diminuir o carboidrato e aumentar as proteínas, mas Ana, que tal a gente mostrar aí Vamos mostrar um filminho para eles terem uma ideia de um café da manhã nosso aí. Bem proteico. Dá uma olhada. Tipos de proteína. Existe diferença dos tipos de proteína animal e vegetal? Existe. Proteína animal e proteína vegetal, né? Aí, será que existe diferença entre eles? Assim, normalmente, as proteínas de origem animal, elas são mais biodisponíveis, ou seja, você ingere e seu corpo tem mais chance de aproveitar tudo que você está ingerindo. Além disso, o perfil dos aminoácidos ele é mais favorável, mais parecido com aquilo que a gente precisa, porque o perfil dos aminoácidos das plantas ele é diferente. Então, às vezes, você precisa juntar plantas diferentes para poder atingir um perfil, uma seleção específica de aminoácidos mais parecido com o que você precisa como ser humano, né? Bom, doutora Cética, vamos às evidências disso daí, porque eu acredito nos vegetais. Tá bom. Mesmo eu não sendo muito fã de proteína vegetal, mas vamos ver as evidências, né? Vai que tem alguma coisa dizendo que tudo bem, né? Aí eu encarei logo uma primeira meta-análise aqui, bem feitinha, em 2018, comparando os tipos de proteína que a pessoa comeu em relação ao osso, né? A densidade, ao osso ser forte. E eles compararam proteína animal e a proteína vegetal que eles usaram era de soja, exclusivamente de soja. Aí eles não viram diferença nenhuma. Eles testaram o osso, eles não demoraram, assim, não foi tanto tempo de acompanhamento, tá? Normalmente a gente precisa de 2 anos, às vezes 3 anos, para ver uma diferença nos exames de osso. Eles fizeram um pouquinho mais cedo, então poderia ter sido Ana, mas estudos mais bem feitos, mas eles não viram diferença. Então, eu gostaria de perguntar, se você ficar comendo muita soja aí, tem muito estrogênio, não? Os Tem. homens ficam meio... A soja tem umas questões, ó. Problema os aminoácidos de gordura periférica, começa a transformar o homem em mulher. E aí por isso o pessoal fica falando que tem homem sojado, né? Que aqueles homens têm shape ginecoide, feminino. Não sabe se é verdade ou não, mas vem daí essa história. Mas a questão da soja é assim, ela tem aminoácidos realmente mais parecidos com os da carne. Então, ela é mais parecida, mais bioabsorvível. É uma fonte de proteína bem razoável, assim, uma fonte de proteína que realmente absorve. Só que o problema é que junto da soja vem um negócio chamado fitoestrogênios, que são tipo imitação de planta do hormônio estrogênio da mulher. Quando a mulher está na menopausa, isso pode não ser uma coisa tão ruim, porque ele vai lá no osso e dá uma enganadinha. Então, talvez isso tenha ajudado o osso dos estudos que viram as mulheres, e eram só mulheres menopausa, tá? Nesse estudo, nessa meta-análise. Eles viram que não teve tanta diferença, talvez porque o estrogênio, a simulação, o estrogênio fake da planta tenha dado uma estimuladinha ali no osso. Então, isso é interessante. Mas, por outro lado, tem essa questão dos homens. E se o homem comer essa quantidade de soja e metabolizar como se fosse estrogênio no corpo, né? Aí começa a ter problemas. Aí pode desenvolver, né? Às vezes, características femininas. E outra coisa, mesmo no estudo com as mulheres, eles mostraram que um excesso de suplementação de soja pode ativar algumas reações na tireoide. A gente não sabe se são autoimunes, o que é, mas deixou a tireoide mais preguiçosa. E tireoide preguiçosa não é uma coisa legal, porque isso significa metabolismo lento. Então, é mais difícil perder peso também. Então, vamos pesar as duas coisas, né? Ana, teve algum estudo aí que comparou a proteína vegetal em proporções com a proteína animal?
Ou misturadas, alguma coisa assim? Será que tem alguma coisa? Teve um estudo muito legal, bem feito, porque assim, na verdade, quem só come proteína vegetal acaba sendo vegano, né? O vegetariano, normalmente, às vezes ele tem alguma outra fonte de proteína animal. Então, esse estudo foi feito na Finlândia, não foi uma meta-análise, mas foi bem feito. Eles dividiram em 3 grupos. Então, um grupo comia 70% proteína animal e 30% proteína de plantas. O outro grupo, 50%, 50%. E o outro grupo, o contrário, 30% só de proteína animal e 70% de proteína de planta. E aí, depois, eles foram acompanhando aqueles testes que mostram se o osso está sendo reabsorvido, se está sendo desmanchado, sabe? Perdendo cálcio, perdendo colágeno. A gente já falou desses testes no primeiro vídeo. E aí, não viram tanto tempo assim, viram 12 semanas só, que dá o quê? 3 meses, né? Mas eles observaram que realmente o osso de quem comia, substituía a proteína por proteína de planta em maior quantidade, era o osso que desmanchava mais. E Ou tem seja, outro começou a negócio. perder colágeno e cálcio. Você sabe que eu lembrei que tem outro negócio que a gente já falou em alguns vídeos passados? Os oxalatos, que são aqueles sais das plantas que podem dar problema de pedra Muito bem no rim. lembrado. Ele, não sei se ele se liga com cálcio também. Ele tem que se ligar com cálcio. Para poder sair do corpo. Para poder sair do corpo. Porque, assim, nesse estudo, o que é que eles viram também? Eles viram que as pessoas que comiam mais proteína animal também tinham uma quantidade maior de cálcio ingerida do que as que comiam vegetais. Existem vários trabalhos já comprovando que quando você come proteína animal, você facilita no intestino a própria absorção do cálcio. Mesmo que aquele alimento não tenha tanto cálcio assim, mas o intestino vai captar mais o cálcio. E, por outro lado, acontece isso que Estevam falou nos fontes de cálcio de origem vegetal. Às vezes, sei lá, uma folha de couve pode parecer ter bastante cálcio, só que ela vem grudada com um cristal, uma molécula negativa chamada oxalato. E o oxalato, ele é negativo, ele é como se fosse um radical livre. E aí ele precisa do cálcio, que é positivo, para ficar equilibrado. Porque se ele destacar do cálcio, ele vai sair batendo em tudo e machucando tudo. E o teu corpo entende o oxalato como um antinutriente, como um radical livre. Ele quer botar para fora. E ele geralmente coloca para fora através da urina. É por isso que 90% das pessoas que têm cálculo renal têm cálculo de oxalato de cálcio. As pessoas ficam achando que o problema é o cálcio e não é. É o oxalato que precisou do cálcio para poder ser jogado na urina e não ficar aí arranhando o seu corpo todo por dentro. Então, será que é por isso também que está perdendo mais cálcio no osso? Quem comia mais proteína de planta? Porque precisa tirar, né? Porque precisa tirar os oxalatos? Precisa do cálcio. Aí pode ser isso também, né? Ana, além do cálcio, temos a vitamina D e a vitamina K. Elas não ajudam? Elas ajudam e a maioria das vezes ela vem também em fonte de proteína animal. Então, aí pode ter uma deficiência também, se você ficar só se baseando em proteína de planta, de você ter deficiência dessas outras vitaminas, né? E outras vitaminas também, B6, B12, tudo isso, né? Então, a melhor opção para o pessoal que é vegetariano seria o ovo lacto, né? Se você tem a tendência de querer evitar carne por algum motivo, então tente pelo menos ser ovo lacto, porque aí você vai ter essa fonte de origem animal e não vai ficar dependendo 100% de proteína vegetal, porque essas evidências mostram que a proteína de planta, com maior quantidade, ela pode deixar seu osso mais fraco, né? E esse consumo entre proteína animal e lácteo e vegetal também foi comparado separadamente. Sabe o que é que eles descobriram? Eles descobriram assim, o mais importante é comer a quantidade de proteína certa durante o dia. Quem comia mais proteína tinha o osso mais forte. Segundo lugar, proteína de origem animal, tinha osso mais forte. Terceiro lugar, se não for totalmente de proteína animal, que pelo menos tenha derivados de leite junto, porque vai ter o cálcio para você não ficar perdendo cálcio do seu osso com as proteínas vegetais. E os idosos nesse estudo que comiam só proteína de planta, o teste que eles fizeram para ver se o osso estava forte mostrou que o osso não estava forte. Então, assim, os que estavam dependendo só de proteína de planta tinham o osso mais frágil, tinha mais chance de não aguentar algum tipo de trauma de força, né? Gente, para quem se interessar nesses estudos todos, que quiser aprofundar, a gente sempre deixa na descrição. Então, se você tiver um pouquinho de paciência, abre a descrição. E você está falando aqui para que eu fale, se não couber tudo, para colocar num comentário fixado lá? Quando a gente tem muitos estudos, às vezes não cabe na descrição, e você vai no comentário, tem um que vai ficar fixado com o restante dos artigos, para vocês poderem olhar se vocês quiserem. Então, óbvio a minha parte, Ana, se controle, agora. Vamos concluir. óbvio, quem come mais proteína vai ficar mais protegido na terceira idade, meia idade e assim por diante. Pode, de repente, até conseguir desacelerar o enfraquecimento dos ossos. Que é envelhecimento, né? Que acontece naturalmente com a idade, mas você tem que focar na quantidade de proteína.
E também no tipo de proteína, que a gente acabou de ver que é mais favorável você comer proteína de origem animal. Ana, mas e a quantidade da proteína para o pessoal entender direitinho? Ficou um pouco nebulosa porque as meta-análises que a gente falou, elas meio que ficaram para lá e para cá na quantidade, né? Mas o que dá meio que para a gente concluir daquelas evidências das tabelas que a gente mostrou para vocês é que o ideal é que tente pelo menos chegar em 2 vezes o RDA, que é 1,6 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Se você tiver um peso mais ou menos parecido com o seu peso ideal. Se você for uma pessoa que tem obesidade muito alta, grau 3, grau 2, aí não precisa calcular tão alto assim. Você pode calcular para o peso que seria o peso que você gostaria de ter, tá? Ou o peso ideal para a sua altura. Mas assim, 1,6 gramas por quilo de peso por dia de proteína. Aí você divide nas refeições e, como a Esteva falou, não é o peso do alimento, é o peso da proteína que tem dentro do alimento. Então, também dá uma olhadinha aí na nossa comunidade, que tem várias tabelinhas mostrando quanto que tem de proteína em cada comida. Sapiens tem muitos vídeos no começo do canal, eles ainda não estão iguais a esses, tão fluentes e maravilhosos como esses últimos, mas eles têm muito conteúdo bom sobre proteína, tem uma playlist, tem vários vídeos sobre idosos, né, e proteína para idosos, diabetes, tem um monte de coisa relacionada aí também com a quantidade de proteína e doenças. Porque também tem várias recomendações, então quem tem doença crônica como diabetes, quem tem obesidade, alguma doença crônica assim, que não seja doença renal, às vezes vai se favorecer até de comer mais proteína ainda. É por isso que a gente sempre foca em 2 gramas, fica mais fácil de calcular, né? Mas quem tem doença renal, aí o que é que tem que fazer? Tem que procurar o médico. Tem que conversar com o seu médico, que cada um vai ter sua recomendação. A gente não está aqui para interferir nos seus tratamentos, não. Gente, só para lembrar, os primeiros vídeos do canal, o canal DR das dietas, está se transformando em Doutora Dieta, a gente tinha tido a ideia de ser DR das dietas, a gente ficar fazendo uma DR aqui, mas a gente cortou isso porque ficavam interferindo no outro e acaba incomodando vocês. Você vê que agora a gente está, cada um fala a sua parte. Quando eu me controlo, né? Vamos se despedir, Ana, mas eu tenho que aquele avisinho antes. O avisinho é o seguinte, sabe essa bolinha que está aqui? Essa bolinha é para se inscrever. E esse vídeo que está aqui em cima, ele é a continuação do assunto. O que é esse vídeo aqui que você quer que coloque? A gente vai falar de proteínas e dietas e no futuro a gente também vai falar de proteínas e exercícios e várias outras coisas que podem influenciar na osteoporose. Obrigado, gente. Até a próxima DR. Tchau.